a gente vai começar a fazer a restauração desse dente e tem vários fatores que influenciam na qualidade final dessa restauração. A gente tem o adesivo, a gente tem a resina, a gente tem a forma de utilizar esse adesivo, a forma de utilizar essa resina, o preparo da cavidade e a gente tem também como a gente usa o nosso fotopolimerizador. Então, com o apoio da FGM, a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Então, beleza, a gente vai começar a fazer a restauração do dente do nosso paciente e realmente tem muita coisa que influencia na qualidade da nossa restauração final. E não é pouca influência não. A escolha do adesivo, a maneira que você usa esse adesivo, isso tem impacto. O tipo de resina que você utiliza, se você faz o resin coat ou não, se você usa aquela camadinha de resina flow. Você também tem a forma de remover cárie para fugir um pouquinho. Ah, lembrando de volta, ó, de resina também, ó, tem um tipo de resina, porque você não tem só um tipo de resina. Você tem resina microparticulada, você tem, basicamente hoje tem resina microparticulada, nanohíbrida, nanoparticulada. Então o tipo de resina, ele tem ou não, às vezes, capacidade de fazer uma restauração de dente posterior. Algumas só são indicadas para a região anteriores. E daí se você usa uma resina não indicada em um dente posterior, você vai ter uma falha precoce. Você tem a forma do preparo, que é uma restauração direta, até uma restauração bem extensa, mas você tem a questão da cavidade, se essas paredes elas têm espessura suficiente ou não para ser mantidas, né? Então como que você vai preparar esse dente, se você faz bisel na margem ou não, a maneira que você vai estratificar a resina composta. Então assim, tem inúmeras coisas que realmente impactam na qualidade da sua restauração final. Então assim, ó, esse é um assunto um pouquinho controverso. Por quê? Porque qual é realmente o impacto da escolha do adesivo na sua restauração final? Qual é o impacto, por exemplo, da forma que você estratifica a resina na sua restauração, de ter ou não ter um bisel? Né? Será que é relevante? Até que ponto é relevante isso? Então, por exemplo, assim, se eu for utilizar um adesivo, se eu escolher um adesivo de 2 passos, aquele que tem o primer e o adesivo em frascos separados, ou se eu escolher um adesivo que tem o primer e o adesivo num frasco só, um adesivo universal, qual é a diferença do impacto disso numa restauração? Será que isso é relevante? Então, assim, se a gente for falar de bibliografia, se a gente for falar de estudos, realmente a gente vai encontrar de tudo. A gente vai encontrar tanto que tem impacto gigantesco, como tem impacto muito baixo. Se a gente for ver estudos a longo prazo, estudos clínicos, a gente vai ver até que a quantidade de impacto às vezes não é tão grande assim. Às vezes ela até existe, mas ela não é estatisticamente significante. E por que isso acontece? Porque quando a gente fala em restauração em boca, né, que a gente bota essa restauração na boca do paciente e bota essa restauração para o mundo, né, para viver, para mastigar, para comer, para roer cana, para comer amendoim, para comer torresmo. Para de comer! Ela vai sofrer um impacto de tudo, de diferentes alimentos, de uma diferente oclusão. E daí você tem situações, por exemplo, como a capacidade de higiene do teu paciente, ou uma parafunção que ele possa ou não possa ter. Isso tem um impacto de falha muito maior do que, por exemplo, o adesivo que você escolheu. Tá de sacanagem! Isso é verdade, mas apesar de ser verdade, será que eu realmente posso ignorar o adesivo que eu estou utilizando? Que tanto faz? Mas realmente tem vários fatores que têm um impacto gigantesco na restauração que você faz. Num contexto geral, quando você joga esse paciente para a vida, pode até não ser tão importante assim frente a outros problemas que o paciente pode ter. E assim, isso é uma questão importante. Então assim, vamos dizer que você fizesse tudo perfeito em uma restauração, você fizesse tudo o que você tinha que fazer para fazer a restauração mais perfeita do mundo. Mas se você não olhou nessa restauração, ao final dessa restauração, se você não olhou a questão oclusal, o impacto de falha que essa questão oclusal tem naquela restauração, ela é muito superior do que se você tivesse feito algum daqueles pontos da sua restauração perfeita, se você não tivesse feito perfeito, entendeu? Então, por exemplo, você escolheu o melhor adesivo, mas se tivesse sido outro, se você não olhou a oclusão aqui, Se fodeu! isso aqui é muito pior do que aquilo lá. Então tem esse grau também da importância do impacto de cada coisa e de todos esses fatores. Eu estou falando agora direto daquela parte do ato de fazer a restauração. Esses fatores tipo adesivo, a resina, se vai ter bisel ou não vai ter bisel, se vai ter o resin coat, se não vai ter o resin coating, se você vai fazer a glicerina no final da polinização ou não, a forma que você remove cárie ou a forma que você estratifica a resina, tudo isso ele tem um impacto, ele tem uma importância, mas tem algo aí que tem um peso maior nesse ato restaurador, que tem muito dentista que até sabe, mas não está compreendendo bem, e tem muito, mas muito dentista que ignora e acha que é tudo igual, e esse fato é a fotopolimerização. Então, eu estou justamente aqui hoje com o apoio da FGM, com o novo polimizador dele, Quasar,
para poder falar sobre isso. E eu não vou ficar falando aqui para você sobre radiância, sobre relevância e não sei o que, e luz colimar. Não é esse lado que eu quero utilizar para você aqui, não. Ainda bem. O que eu quero mostrar para você é o impacto da forma que você usa esse fotopolimizador. A maneira que você posiciona ele no dente, a maneira que você usa ele para fazer a fotoativação da sua restauração, pode ser que ela não esteja sendo polimizada da maneira correta. Então, por exemplo, eu tenho colegas, por exemplo, eu tenho um amigo que estava essa semana no meu consultório, que ele chegou para mim e falou assim, pô, Renato, eu faço o DME, o Deep Margin Elevation, o levantamento de uma margem subgengival, e, pô, quando eu vou lá dar acabamento, não sei o que na minha restauração, a minha resina, ela solta, ela quebra, ela cai. Que merda, hein? Aí eu pergunto para ele, tá, você está usando isolamento absoluto? Não. Sim. Dele, eu tô. Você está controlando bem a umidade? Quando você vai fazer a restauração, você tem certeza que não tem umidade ali? Não. Sim. Ele falou, tem. Qual adesivo que você está utilizando? Aí ele falou, qual que é o protocolo? Ele falou, tava tudo certo. Aí daí, no caso dele, eu perguntei, qual é o fotopolimizador que você está usando? Aí ele falou para mim que ele estava usando o Valo. E daí eu perguntei assim, como você está utilizando o Valo? Foi aí. Ah, não, aí não. Então, a forma de você utilizar o seu fotopolimizador faz total diferença na maneira que você vai ter a qualidade da sua restauração. Você tem que polimizar ele da maneira adequada. E é aí que muitas vezes gera o problema. Por exemplo, muita gente, eu não faço mais pino de fibra de vidro, muita gente ainda faz pino de fibra de vidro, mas mesmo fazendo reclama que ele descimenta muito fácil. E por que ele descimenta muito fácil muitas vezes? Por problema de fotoativação daquele adesivo e da polimização do cimento resinoso que você utilizou para cimentar o seu pino. Eu quero que você entenda melhor, tá? O que eu quero dizer com a forma que você está fotoativando a sua resina. Então, por isso eu vou fazer com você aqui um que eu chamo de teste de boteco, tá? Você vai entender por que é teste de boteco. Mas antes de eu fazer esse teste com você, eu quero justamente apresentar quem é o Quasar, esse fotopolimizador que foi lançado pela FGM nesse ano agora de 2024. O Quasar é um LED multi-wave. Isso quer dizer que o espectro de comprimento de onda que ele atende é exatamente o mesmo desses outros polimizadores que você tem já estabelecidos no mercado, e ele tem a capacidade de fazer uma polimerização adequada de todas as resinas que você tem hoje no seu consultório. A luz dele é colimada, ou seja, você também consegue ter um feixe de luz bem concentrado sem perder energia. E você tem 7 situações pré-programadas para você utilizar esse LED com maior facilidade. Então, por exemplo, você tem um modo normal, com uma potência mais ou menos ali entre 1100 e 1200 mW. Você tem um modo High, que ele funciona ali mais ou menos em 2000 mW. O modo Turbo, que você utiliza num tempo muito mais curto, porque daí ele acaba esquentando mais, mas que ele atinge uma potência de mais ou menos 3000 mW. Você daí tem um modo para ortodontia, você tem um módulo Soft, que eu particularmente gosto muito, porque ele faz a polimização em rampa, ele vai fazendo um aumento gradativo da intensidade dessa luz até atingir ali o que seria o mesmo que o modo normal, algo em torno de 1200 mW por centímetro quadrado. Aí você tem o modo Pulse, que ajuda a não esquentar muito o dente quando você está fazendo a fotopolimização, e você daí tem a 7ª opção, que não é uma opção para fotopolimizar uma resina, mas sim uma maneira de você fazer diagnóstico com o seu fotopolimizador, para você utilizar para poder identificar cárie, trinca e também restauração, no caso restaurações que você vai ter que remover. Ele é um produto extremamente versátil, eu venho utilizando ele nas últimas 3 semanas mais ou menos, e ele vem me surpreendendo realmente a cada dia, cada vez que eu uso. Mas eu quero te mostrar aqui no teste do boteco, até pelo fato dele vir junto com uma base e essa base ter um radiômetro, isso me chamou a atenção para justamente eu fazer esse vídeo para você. E eu quero te mostrar exatamente isso. Então, por exemplo, assim, ó, eu tô aqui com o meu LED e eu vou puxar, tô aqui no modo turbo e eu vou mudar aqui, ó, pro modo normal. Então, por exemplo, você não vai estar com... Ah, calma aí, eu tô sem gravar, que porra. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então vamos lá. Vamos fazer o nosso teste de boteco então. Então eu vou pegar aqui o meu Quasar, que ele tá aqui, ó, na potência normal. E eu vou colocar ele aqui, ó, bem no radiômetro, bem colocadinho, lá a pontinha bem certinha, olha lá, e vou ativar. Ele vai funcionar naquela faixa ali, ó, de 1200 mW, beleza? Então é isso que ele tá me entregando de potência ali, essa luz. Agora, quando você vai fazer a sua restauração, é assim que você posiciona o seu LED na sua restauração? Olha aqui de volta, ó, que para eu atingir essa intensidade de luz, eu tô com o meu LED encostado no radiômetro. É assim que você faz? Então, por exemplo, assim, você tem um molar com uma classe 2, com a resina lá no fundo da cavidade. É essa maneira que você vai encostar a base da sua lâmpada aqui do LED lá na resina para fotoativar? Nem quando tá ali no oclusal você vai, você sempre tem ali
uma distância. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Eu vou então simular uma distância. Vou colocar aqui mais ou menos, ó, a altura do meu dedo, tá? Eu vou colocar aqui distância para o meu LED e eu vou ativar ele, ó. Veja lá, ó, que de 1.200 pela distância eu caio aqui para mais ou menos 770 miliwatts. Puta merda! Veja como diminui a nossa intensidade de luz, a quantidade de energia que a gente está levando para a nossa restauração. É claro que se você fizer isso várias vezes, né, tipo a primeira camada de resina, quantas vezes que ela vai ser polimerizada até você colocar a última? Mas assim, quantas vezes você se atenta a isso? Quantas vezes você realmente se atenta para perceber se o seu LED está realmente bem alinhado com o dente que você vai polimerizar? Então, por exemplo, assim, ó, aqui, ó, eu estou bem alinhado, estou chegando lá, ó, nos 780, mais ou menos 800. Mas, ó, eu vou desligar e eu vou agora, ó, inclinar um pouco para poder fazer a fotoativação. Na mesma distância, mas um pouquinho inclinado. Olha como que já muda. Então, dependendo da inclinação que eu for fazendo, olha lá, ó, se eu não posicionar direito, ó, coloquei assim, ó, entre metade de dois dentes, olha lá, ó, já não polimizei direito, ó. Se eu tô botando inclinado, ó, já vai menos, aí já vai mudando, ó. Então, dependendo de como você posiciona esse LED na boca do seu paciente, uma quantidade de intensidade de luz completamente diferente incidindo sobre essa resina, polimerizando ela. Então, por exemplo, aquele meu amigo lá que estava falando do Deep Margin Elevation, ele estava utilizando, por exemplo, o LED numa potência muito mais forte, por exemplo, ele estava usando na potência high, que ele entrega muito mais força, então ele entrega 2.000 miliwatts por centímetro quadrado. Mas ele não estava lá muito bem posicionado, ele estava posicionando um pouco bem mais distante. E não só ele polimizando bem mais distante, e olha o tamanho da queda que a gente tem, quase pela metade, né? Além disso, ainda tem o fato dele estar polimizando por pouco tempo. Então, não só você tem que se atentar ao posicionamento desse LED ali no dente, mas você também tem que se atentar ao tempo de polimerização. Você tem que compensar isso. É pedir para você ter uma falha precoce. Porque o que acontece quando você não polimeriza direito, ou o seu adesivo ou sua resina? Você não vai ter uma boa conversão de monômeros para polímeros. Então, no caso do adesivo, você não vai ter uma formação adequada da sua camada híbrida. Ou seja, ela vai degradar muito mais rápido, soltando a sua restauração. No caso da resina composta, além de você poder soltar do adesivo essa resina com muito mais facilidade, você também vai ter manchamento muito mais grave da sua resina, você vai ter uma resistência muito menor a desgaste e a fratura, ou seja, você vai piorar a qualidade da sua restauração caso você não consiga polimerizar ela da maneira adequada. Então você tem que pensar que você tem tanto a questão de tempo, mas também você tem a questão de potência. Então você tem que entender se você está posicionando certo esse teu LED ou se você está posicionando ele da maneira adequada para poder entregar uma fotopolimerização adequada a ele. E fazer isso por várias vezes, por isso que a gente fala assim, quando você polimeriza, não, você polimeriza 20 segundos por face. Por quê? Porque se você encostar lá ele e em cada face você fizer isso, você está aumentando a chance de fazer uma polimerização mais adequada da sua resina. Se não tiver bem perpendicular a ponta do seu LED à restauração que você estiver realizando ali a fotoativação, você não vai ter a mesma polarização de qualidade. Porque olha lá, você pode estar entregando aqui naquela potência máxima, 950, que já é a metade menos da metade de 2.000, ou se você tiver com ela mal posicionada, você entrega ainda menos. E assim, a gente está falando de restauração direta, então, falando de restauração direta, além de fazer a polarização em cada camada, você vai estar polimizando, e por isso que sempre fala assim, nunca polimerize uma camada só por 5 segundos. Não, faça a polarização total de cada camada. Faça a polarização de 20 segundos em cada camada, porque assim, ao final da sua restauração, você vai ter uma resina muito melhor polimerizada. E fora isso, além daquela questão de você fazer no final uma polimerização com glicerina para poder eliminar aquela camada inibida pelo oxigênio, no momento em que você vai fazer essa polimerização com a glicerina, você tem a possibilidade de realmente encostar esse LED na sua restauração, porque ela está toda polimerizada já. Quando ela não está polimerizada, se você encostar, você vai estragar a sua escultura, a sua anatomia que você fez naquele dente. Mas depois de polimerizada com a glicerina, não tem nenhum problema. Você pode encostar o LED, fotoativar ali, e daí com isso você vai ter uma polimerização ainda mais adequada nessa polimerização final. Não é só no caso de restauração direta que a gente vive, a gente também faz em restauração indireta, a gente faz TRI através da matriz transparente. E eu quero mostrar isso para vocês, que tudo influencia de uma maneira ruim, tá? Na qualidade da sua polimerização. Até isso aqui, ó, até a sua matriz transparente, tá? E aí, pessoal, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para o canal crescer. Tem mais dentistas assistindo os vídeos e a gente trazer mais conteúdo com muita qualidade para vocês. Então vai agora, clica no like e se inscreve no canal. Valeu!
Então, o que acontece? Por exemplo, muita gente utiliza no seu dia a dia o quê? Os saquinhos para poder proteger o seu LED na hora da polimerização. Até muitas empresas, até o próprio Quasar, ele já vem ali alguns saquinhos mais anatômicos para você poder utilizar, para poder proteger ele, na questão de contaminação cruzada, paciente, né? Uma questão de biossegurança. E só para você poder entender, olha, vamos lá, ó. Eu vou polimerizar de volta aqui, ó, sem o nosso saquinho para você olhar lá, ó, na potência high, que é uma que funciona mais ou menos em 2.000 miliwatts, e agora eu vou colocar o nosso LED no saquinho, tá? Claro, tem que ser protegido, você sabe, né? Tem que empacotar o menino. Então vamos empacotar o menino e vamos polimerizar. Olha lá, ó. Mesmo encostando, eu já tenho uma perda de potência, de intensidade de luz, e isso utilizando, ó, a proteção bem básica. Então, se você já tinha aquele problema de na distância você já tem uma queda ali, ó, de polimerização, por exemplo, se você chegar e colocar o saquinho, essa queda vai ser maior. Olha lá, a queda ainda maior. Então, se isso acontece com um saquinho, o que será que acontece quando você utiliza uma matriz transparente? Você está fazendo uma TRI e fazendo ali a polimerização da resina através da matriz transparente. Quando eu faço a minha polimerização da minha TRI, eu utilizo no modo normal a polimização. Eu não uso nem no high, nem no turbo. Eu utilizo no modo normal. Quando eu coloco o meu LED aqui, ó, e eu direto sobre o nosso radiômetro, eu vejo que eu tenho uma intensidade de mais ou menos 1.250 ali, miliwatts. Agora eu estou com um pedaço de matriz transparente aqui, ó. Como você pode ver, é a oclusal da minha matriz. Eu cortei ela inteira e deixei só a base oclusal e a parte de cima da matriz ali, aonde que normalmente eu vou encostar o meu LED para poder fazer a polimização. Então eu coloquei o meu pedaço de matriz sobre o radiômetro, coloquei o meu LED bem encostado na matriz e vou fotoativar. Olha de 1.200 para quanto que vai. Ó, puta merda. Então, Renato, quer dizer que a polimização com a matriz transparente é uma merda? Não. Sim. A qualidade da minha resina vai ser uma bosta? Não. Sim. Não. Não, não é isso. Você pode compensar isso de outras maneiras. Então, por exemplo, a primeira coisa, vamos dar uma olhada numa matriz um pouco mais fina. Então, olha lá, a primeira matriz que eu estava utilizando e agora a segunda matriz que eu vou utilizar. Ela é bem mais fina. Então, vamos colocar aqui, ó, a matriz bem mais fina e vamos fazer a polimerização dela também, ó. Então, vamos ver, ó, olha só, a queda já não foi tão grande como na matriz mais grossa. E o que eu quero que você observe é que, além de uma diferença de espessura, você tem uma diferença de opacidade ou de translucidez nessas nossas matrizes, onde a gente tem aqui a mais fina muito mais transparente e a mais grossa um pouco mais opaca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pouquinho essa matriz. Essa matriz aqui, nesse momento, ela tem mais ou menos 0,7 milímetros de espessura e essa aqui tem mais ou menos um 0,4, 0,3. Então, eu vou cortar ela mais ou menos na mesma espessura. Corto meu dedo nesse negócio cheio de... vai me dar tétano ainda. Recortei mais ou menos na mesma altura, tá? E agora eu vou polimizar de volta. Eu vou polimizar o transparente de volta. Então vamos lá, ó. Vamos ver quanto que dá. Ele dá uns 740. Beleza. Agora, a mesma espessura, mais ou menos, mas do mais opaco. Vamos ver quanto que se a gente vai perder ou não. Ó, perdeu também. Só que perde um pouco menos. Então, assim, se você utilizar uma matriz transparente muito grossa, você vai perder mais luz. Se você, ela além de grossa, ela ainda for mais opaca, não for tão transparente, você ainda vai perder mais luz. Então, você está perdendo intensidade de luz, consequentemente, você está tendo uma polarização pior da sua resina composta. Então, você tem que se atentar a isso. Por isso que eu sempre falo o seguinte, você vai polimerizar 20 segundos por face na matriz transparente, você tem que tirar essa matriz transparente e conferir se tem que fazer algum ajuste ou não na resina, às vezes pode ter alguma falha, mas se não tiver, não é fazer o acabamento. Já teve gente que já perguntou para mim, não, posso fazer a polimerização com glicerina só no final, depois eu fizer tudo pronto? Não! Naquele mesmo momento que você tirou a matriz, está tudo certo, você coloca a glicerina e antes de fazer qualquer acabamento no dente, você faz a polimerização final com a glicerina, com o LED o mais próximo do dente possível, para você aumentar essa intensidade de luz e conseguir polimerizar melhor. E não só, eu não encosto no dente, eu deixo com uma distância mais ou menos aqui normalmente, ó, de um dedo aqui para fazer a minha polimerização. Então eu polimerizo mais ou menos aqui, ó, assim, ó, nessa distância aqui. Ou seja, eu perco um pouco de intensidade, mas eu não perco tanto. Só que o que eu faço? Com a matriz eu polimerizo 20 segundos por face. Com a glicerina, eu polimerizo 40 segundos por face. Então, com isso, você acaba aumentando o tempo de exposição
da nossa resina à luz e melhorando a qualidade da nossa fotopolarização. Então, fotopolarização, além de intensidade da luz, você também tem a relação do tempo. E daí, justamente por isso, eu quero também te trazer mais um exemplo aqui do nosso teste de boteco, tá? Que é um teste com facetas. Alguns gostam de chamar de lente, tá? Lente não existe. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre lente não existe. É faceta. E a gente tem uma faceta que você pode perceber que ela é bem mais opaca, ela é mais grossa, e uma bem mais translúcida, mais fina. Essa aqui mais fina, ela tem cerca de 1 milímetro de espessura. Essa aqui tem mais ou menos uns 2,5, tá? Então essa tem 1, essa tem 2,5. Além da diferença de opacidade. Então eu vou colocar a mais fina aqui e vou polimerizar naquele modo normal, que vai até mais ou menos ali 1200 miliwatts. E daí eu vejo, olha, a intensidade de 420, como caiu a intensidade. Então agora eu vou pegar aqui, ó, na mesma posição, vou colocar o outro mais grosso e vou polimerizar. Olha como caiu, ó, ainda mais, 410. Então, para você poder ver como tudo impacta na fotopolimização. E a fotopolimização, ela tem que ser feita com atenção. E isso não é exclusividade, tá? Isso acontece com todo e qualquer fotopolimerizador, aonde se você utilizar todo e qualquer fotopolimerizador, ele tem uma intensidade. No momento que você tiver uma distância, você vai ter perda dessa intensidade. No momento em que você tiver algum objeto entre o seu LED e a restauração que você vai estar polimerizando, ele vai ter também perda de intensidade. Não interessa se é uma matriz transparente ou se é uma cerâmica, você vai perder a intensidade. Agora, dependendo do material que a gente está polimerizando, por exemplo, assim, olha aqui, ó, um tabletop em resina com uma certa espessura e opacidade, você tem uma perda de intensidade tão grande que ela nem consegue aparecer, ó, marcar no radiômetro. E realmente é isso, porque se a gente muda a potência, e é exatamente um problema de perda de intensidade, que se a gente muda a potência, ele começa a aparecer, ó. Se a gente coloca em potências mais fortes, ele até aparece, mas na fraca ele não aparece, porque ele acaba perdendo muita intensidade. Ah, Renato, significa que ele não vai estar polimerizando então ali embaixo? Não. Sim! Não! Não, ele polimeriza. Só que para você polimerizar com qualidade, você tem que polimerizar por muito mais tempo. Ou você tem que lançar mão, por exemplo, de cimentos duais, para justamente você compensar a falta de capacidade de um fotopolimerizador em atingir grandes profundidades ou polimerizar através de superfícies mais opacas ou mais espessas, e com isso você conseguir ter uma cimentação, uma restauração de qualidade. E se você quiser saber um pouquinho mais, ó, sobre esse LED da FGM, o Quasar, tem um link aqui na descrição desse vídeo que vai direto para o site da FGM, ali com todos os detalhes sobre ele, e eu também recomendo você a falar com o representante da FGM da sua cidade para que ele leve o aparelho até o consultório para você poder conhecer, para você poder testar e ver se ele é o aparelho adequado para você. E eu tenho certeza que você vai gostar, como você vai gostar aqui, ó, num desses outros 2 vídeos que o YouTube colocou para você. Um beijo e tchau.